bom dia, meu nome é Tailane. Meu nome é Raíssa, somos do terceiro C. E hoje a gente vai estar fazendo um podcast falando sobre a origem da corrida. Bom, eu vou falar sobre a evolução da corrida. Vamos começar com uma breve história. A corrida surgiu como uma forma de sobrevivência, pois o ser humano necessitava caçar o seu próprio alimento e fugir de predadores. Sabemos disso, pois eles não tinham muitas vantagens contra ameaças. E a melhor estratégia deles era correr. Sabemos disso, pois quando somos colocados em uma situação de risco, o nosso primeiro pensamento, é seguir o nosso instinto, que é correr. A corrida foi muito utilizada para isso, tanto para fugir de perigos, de pregadores de ameaças, também para caçar seu próprio alimento. Pois na época, eles não tinham armas. A gente está falando num contexto há 2 milhões de anos atrás. As armas foram inventadas apenas há 200 mil anos atrás. Então é uma diferença bem grande. Mas a corrida deixou de ser tão vital para eles conforme o tempo foi passando. Pois o ser humano foi se desenvolvendo, foi evoluindo. E eles passaram a aprender sobre a pecuária e sobre a agricultura. Assim eles puderam plantar o próprio alimento e também eles puderam confinar os animais para que fossem a fonte de alimento deles. Agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo e vamos falar sobre o Egito Antigo. Em 1967, um historiador descobriu um pedaço de rocha. Nesse pedaço de rocha, se relatava uma corrida que aconteceu em torno de 690 a.C. a 665 a.C. Eles falam que era uma prova militar a mando do faraó da época, chamado Faraó Tarque. Basicamente era uma corrida de 100 quilômetros que os soldados corriam. Era basicamente uma maratona. Depois disso, dessa descoberta, eles agora criaram uma maratona chamada Paranoque Race. Paraossi Race. Eu vou deixar o nome escrito aqui. E também o site onde você encontra essa corrida, e também você pode encontrar na página do Facebook do Ministério do Turismo do Egito. Avançando um pouquinho mais no tempo, eu vou falar sobre a Grécia, mais especificamente dos Jogos Olímpicos, da Antiguidade. Segundo alguns relatos históricos, ocorreu em torno de 766 a.C. e 393 d.C. Ele ocorreu em 4 anos no Santuário de Olímpia, em homenagem ao deus Zeus, tinha as corridas pedestres e a equestres, entre luta, lançamento de dardos, dentre outras coisas. Vamos falar mais especificamente da corrida dos pedestres. Ela era dividida em 4 partes. A primeira era uma volta no estádio. Ele era do tamanho de 1.992 metros. A segunda parte era dar 2 voltas nos estádios. Na terceira, era dar de 7 a 24 voltas no estádio. E a quarta, eles tinham que correr de 2 a 4 voltas no estádio, só que eles estavam vestidos com armaduras, eles estavam vestidos de guerreiros. Era basicamente isso a Olimpíada na Antiguidade. Agora eu vou falar sobre a Idade Média. Existe um relato que nessa época teve a criação de uma prova que é considerada a corrida mais antiga do mundo. Ela se chama a Palio del Trabo Verde. Ela acontece na Verona, na Itália. Ela foi criada em 1208. Ela, na verdade, é mais um evento cultural e festivo. Ela é composta por 2 partes. A primeira é a corrida a cavalo e a segunda é a corrida a pé. Mas, em 1786, ela foi suspensa por causa do torneio francês e ela só retornou em 2008, onde foi celebrado os seus 800 anos. Eu vou deixar aqui em cima o site onde você pode pesquisar um pouco mais sobre essa corrida. Ela tinha um percurso de 10 km e 750 metros. A gente tem relatos no século XVIII sobre a existência de corrida de ruas, muito semelhantes que a gente vê hoje. E ela começa nos países europeus e vai se espalhando por todos os Estados Unidos. No finalzinho do século XIX, foi onde teve a primeira Olimpíada. Aconteceu em 1896. Eu vou deixar aqui em cima o nome do ganhador. Inicialmente, ela não tinha um nome, mas foi só na 4ª edição onde teve o nome de maratona. Foi Londres que foi responsável pela distância da maratona que a gente conhece hoje, com 42 km e 195 metros. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Maratona de Boston. Ela foi criada em 1897. Era uma maratona muito conhecida, mas onde ter o seu destaque foi sim na edição do ano de 1967. Foi onde Catherine, ela foi a primeira mulher a correr. Na verdade, ela não correu de uma forma oficial. Ela se disfarçou porque no dia estava chovendo, mas ela não tinha se disfarçado na intenção de esconder que era uma mulher que estava correndo. Ela foi de capuz porque estava chovendo, e tanto é que ela até estava com batom. E tudo foi correndo, e quando ela começou a se aquecer, foi onde ela tirou o capuz. E conforme um carro cheio de fotógrafos e com o diretor da corrida passou, e o diretor apontou, e o fotógrafo apontou pro diretor, olha, tem uma mulher na sua corrida. E foi onde o diretor desceu e foi correndo atrás da mulher, tentando puxar o número dela, falando que era pra ela tirar. Foi onde o namorado dela interviu, onde tinha do seu lado o treinador dela e o seu namorado Tom. Foi onde o Tom pulou em cima do diretor e mandou ela correr. E assim o treinador dela também incentivou ela a correr. Tanto é que essa história apareceu nas 100 fotos que mudaram o mundo. Mas depois dessa história toda, as mulheres ainda não podiam correr. Elas só puderam correr na Maratona de Boston em 1972, apenas 5 anos depois. Mas para as mulheres poderem ter uma categoria na Olimpíada, foi apenas depois de uma década. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a popularização da corrida. A corrida, ela foi se popularizar mesmo, foi através de um livro chamado Aeróbicos, do Dr. Kennedy Cooper, que foi publicado em 1968. Ele falava sobre a corrida, dos benefícios, entre outras coisas, e ele foi traduzido para 41 idiomas, foi vendido mais de 30 milhões de cópias. E foi esse doutor que criou o teste Cooper, que é basicamente você correr durante 12 minutos, e aí eles vão vendo a alteração do seu corpo. É um teste bem interessante, se você tiver interesse você pode pesquisar. Mais especificamente no Brasil,
A corrida se popularizou em 1924, quando o jornalista Caspar Libero foi quando ele foi em uma das maratonas em Londres à noite e ele ficou tão maravilhado. Foi onde criou uma das maiores maratonas, uma das maiores corridas conhecidas no Brasil, que é a Corrida de São Silvestre. Ela foi criada em 31/12/1925, contendo na sua primeira edição 48 participantes. Agora vamos falar uma curiosidade. Na Grécia Antiga, os persas queriam dominar a Grécia, atacar a Grécia, e uma estratégia que eles bolaram era eles iam desembarcar na praia de Maratona, eles iriam passar por lá, dizimar todo mundo, e ir até Atenas, onde eles iriam abusar das mulheres, matar as crianças. E aí, o povo de Maratona descobriu esse plano. Então, o que eles fizeram? Fizeram um acordo com as mulheres e as crianças. Olha, pra vocês não virarem escravos, o que vocês fazem? Depois de 24 horas, se a gente não voltar vitorioso, vocês matem todas as crianças, os idosos, e depois se suicidem. E então, o povo de Maratona foi pra guerra. Só que, surpreendentemente, o povo de Maratona ganhou. Só que já estava findando o dia, já estava passando as 24 horas. Foi onde entrou Philidippus. Foi onde ele era o melhor corredor do que tinha ali no exército. Foi onde, depois de lutar na batalha, ele correu durante 40 quilômetros até chegar na maratona. Foi onde ele falou, ele estava tão exausto, ele estava tão cansado, que a única palavra que ele conseguia dizer foi vencemos. Foi assim onde ele salvou toda a cidade. Assim, esse corredor acabou evitando uma grande tragédia. E tem alguns relatos que dizem que ele, no dia anterior à guerra, ele correu durante 246 quilômetros para pedir ajuda a Esparta, mas Esparta acabou negando. Então, depois de correr essa quantidade, depois de correr tantos quilômetros, ele ainda foi pra guerra, depois da guerra ele ainda correu mais 40 quilômetros. Foi onde, assim, surgiu a maratona, inspirado nessa lenda. Agora eu vou falar sobre as regras. A primeira regra que eu vou falar é sobre a inscrição e o registro. Os participantes geralmente devem se inscrever antecipadamente para o evento, pagando uma taxa de inscrição. É comum que os corredores recebam um número de identificação, chamado dorsal, que deve ser preso à roupa durante a corrida. A segunda regra que eu vou falar é sobre o equipamento. Os corredores devem usar sapatos apropriados que oferecem suporte e conforto. As roupas, logicamente, têm que ser leves para facilitar a tua corrida e tem que ser adequada ao clima que são recomendadas. No terceiro dia da corrida, é sempre bom alinhar no local designado e seguir instruções dos organizadores do evento. A quarta regra que eu vou falar é sobre o respeito às regras de trânsito. Se você for num campeonato ou um evento que seja numa rua que tem movimentação, você deve respeitar as vias públicas. Os participadores também devem obedecer sinalizações e orientações dos fiscais de trânsito. A quinta regra que eu vou falar é sobre a hidratação. Muitos eventos oferecem pontos de hidratação ao longo do percurso. Em algumas corridas é permitido levar garrafas pessoais ou utilizar um cinto de hidratação. Esse cinto de hidratação é como se fosse uma pochete que fica aqui no meio da cintura. A sexta regra que eu vou falar é sobre a finalização da corrida. Após cruzar a linha de chegada, os corredores devem seguir para a área designada de recuperação e hidratação. Os resultados geralmente são divulgados em site ou por meio de uma cerimônia após a corrida. Agora eu vou falar também sobre a sétima regra, que é a desclassificação. Em alguns casos, os corredores podem ser desclassificados se não seguirem as regras estabelecidas pela organização do evento, como o desvio de percurso ou uso inadequado de equipamentos. Agora eu vou falar sobre a oitava regra, que é as categorias e prêmios. Muitas corridas têm categorias específicas, por exemplo, idade e gênero, que oferecem prêmios aos vencedores em cada categoria. Agora eu vou falar sobre os fundamentos da corrida de rua. A técnica de corrida. A postura, você tem que manter uma postura reta, com os ombros relaxados e os braços em ângulo 90 graus. A cabeça deve ser alinhada com a coluna. Os passos. O comprimento e a frequência dos passos são importantes. Um passo muito longo pode causar lesões, enquanto passos curtos e rápidos, alguns ajudam a manter um ritmo eficiente. Os seus treinos que você deve antecipar antes dos eventos. Planos de treinamento. Um bom plano de treinamento deve incluir uma variedade de corridas, como longas, rápidas e de intervalos, além de dias de descansos. Agora eu vou falar sobre também condicionamento físico, que é a força muscular, que é exercícios fortalecimentos como agachamento e lunges. O lunges é um exercício que envolve dar um passo à frente com a perna e dobrar os joelhos. Esses exercícios são importantes para melhorar a resistência muscular e prevenir lesões. A flexibilidade. A flexibilidade resiste a alongamentos regulares que aumentam a flexibilidade muscular. Agora eu vou falar sobre a nutrição. A hidratação tem que se manter-se hidratado, porque é crucial antes e durante e após as corridas. Beber água ou bebidas esportivas ajuda na recuperação. A alimentação. Consumir uma dieta equilibrada, rica em carboidratos completos, proteínas magras e gorduras saudáveis fornece a energia necessária para o desempenho. Agora eu vou falar sobre os equipamentos. Calçados adequados. Escolher tênis apropriados para a corrida é fundamental. As roupas.
Usar roupas leves e respiráveis ajuda no conforto durante a corrida. E é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho, nossa explicação sobre a evolução e regras das corridas de rua. Agora a gente vai fazer uma entrevista com um corredor para falar um pouquinho sobre como é a corrida, sobre os hábitos, o que muda e o que não muda, alguns benefícios. E é isso, tchau, tchau. Bye! Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Aluna Tailândia, essa é a Aluna Raíssa. Somos do terceiro ano C e estamos aqui com o Eric. O Eric, hoje a gente vai fazer uma entrevista com ele. O nosso tema é sobre corrida, ok? Vamos começar. Seu nome você já falou, Eric. Quantos anos você tem, Eric? Tenho 23 anos. Atualmente, qual é a sua profissão? Eu trabalho como promotor de vendas. Motacadão e Mãos Altas. Olha, interessante. Há quanto tempo você corre? Eu corro mais ou menos há 3 anos. Nossa, corrida. O que levou você a começar a correr? Eu comecei a correr pela saúde, pela disposição do corpo, por isso. Ah, sim. Houve algum evento ou uma inspiração específica? Não houve uma inspiração específica, mas eu conheci a corrida no exército. De cara eu já me apaixonei já pelo esporte. Ah, sim, entendi. Qual foi o seu primeiro evento de corrida que você teve uma experiência? O meu primeiro evento foi ano passado, em dezembro. Teve um evento aí com muitos participantes lá perto da Uninassal, nos arredores da Uninassal. Foi bem legal, foi o meu primeiro evento. Ah, entendi. Agora a minha colega Raíssa vai continuar com as perguntas. O seu treinamento e a sua preparação. Como é a sua rotina de treinamento? A minha rotina de treinamento é mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana. Tá. Você tem algum plano específico ou treinar de forma mais livre? Não, eu geralmente corro à noite, quando é menos movimentado, tem poucos carros na rua, Sim. corro mais à noite. Tá. Quantas vezes por semana você costuma correr e qual é a distância média que você percorre? Eu procuro correr pelo menos umas 2 vezes por semana. De 2 a 3 vezes eu corro geralmente 5 km. Até mais tempo. Tá. Quais são os principais desafios que você enfrenta durante o seu treinamento? Durante o desafio eu acredito que é a motivação, porque com o celular aí, as redes sociais, você se manter focado então, num esporte físico é um pouco difícil, mas a gente consegue. Tá. Como você lida com lesões ou dias que você não está motivado? Rapaz, eu procuro me motivar mesmo. Ainda, graças a Deus, ainda não teve nenhuma lesão que me aconteceu. Né? Eu sempre procuro fazer uma atividade antes, né, pra aquecer o corpo, mas ainda não aconteceu. Tá, em participações, você participa de algumas competições? Então, a primeira competição foi ano passado. E esse ano tá tendo outra competição. Não uma competição, é mais amistoso, né? Claro, tem um troféu, tem medalha, mas o que eu tô participando agora são 4 corridas, é a corrida das estações. É uma corrida por estação durante o ano de 2025. Já foi a primeira etapa e a segunda etapa vai ser agora em maio. Tá. Você pode compartilhar alguma experiência memorável de uma corrida que você participou? Então, não tenho muita experiência nessas corridas porque sou iniciante ainda, né? Tô começando agora. Mas é muito bom pra ele, pela motivação correta, né? E ajuda muito na questão da saúde. Sim. Tá. Para esses eventos, como você prepara para uma corrida? Eu mantenho o treino regular. Antes, eu já sei, por exemplo, que a corrida vai ser em maio. Eu tento intensificar mais os treinos durante esses meses que tá antes da corrida. Em quantos meses antes você se prepara? Já estou me preparando, na verdade. Teve a corrida agora mês passado e já estou me preparando. De 2 a 3 vezes por semana e vou mantendo o treino regular, né? Tem que ser um treino regular, porque não adianta você correr 3 vezes na semana anterior, na outra semana você correr uma vez, na outra você não correr nada, e na outra você tem que correr 10. Não, tem que ser regular, tem que ser constante. Não vai adiantar muito se não for. Definiu a gente aqui. Tá. Ele impactou sua vida fora da pista. Mudou seus hábitos ou na sua saúde? Muda, dá mais disposição, você procurando se alimentar de maneira mais saudável, você ingere mais líquido, mais água, impacta tudo. Melhora a qualidade do sono, a disposição para fazer qualquer atividade no dia a dia, melhora sim. Você corre sozinho ou faz parte de algum grupo ou clube de corrida? Como isso influencia na sua experiência? Então, no momento eu estou correndo individualmente, sozinho mesmo. E, é bom, mas tem alguns grupos na cidade que já estão se formando para correr junto, né? Um vai ajudando o outro, por enquanto eu estou sozinho, né? Quem sabe surge algum grupo aí para participar. Você tem alguma dieta que você faz diariamente? Não tenho dieta. Eu procuro evitar os gordurosos, frituras, eu procuro evitar, mas eu não tenho uma dieta pré-estabelecida ainda. Quais são os seus objetivos futuros na corrida? Então, eu quero manter, eu não quero parar. Eu quero manter. Um objetivo, né? Quem sabe pode ser alcançar uma meia maratona, que é 21 km. Não é um objetivo fácil, mas é possível de alcançar. Apenas essa maratona que você quer alcançar ou você tem alguma competição específica que você Não deseja? tenho nenhuma competição específica, até porque eu não estou correndo por competir. Eu estou correndo para meu bem-estar próprio, pela minha saúde, entende? Para mim ter alguma atividade física para ajudar na saúde futuramente. Porque a corrida tornou para você mais um hobby, né? Isso, não é uma foi um questão hobby. de competição. Não foi uma questão competitiva. Só para encerrar mesmo, você gostaria de compartilhar alguma experiência? Ou mesmo que seja sozinho, assim, aconteceu alguma coisa, você percebeu alguma mudança muito forte, você alguma coisa positivamente ou negativamente? Eu acho que é só um conselho, para você ter alguma atividade física uma atividade física habitual para você fazer. Isso ajuda muito, dá mais disposição, melhora a sua autoestima, previne problemas de saúde, problemas como diabetes, colesterol, problemas cardiovasculares, aumenta a resistência física, partindo do pressuposto da corrida, aumenta a questão musculatura das pernas, então ajuda muito. Então é aquela história, eu vi uma frase esses dias, o nosso corpo ele consegue fazer, o que nós precisamos fazer é convencer a nossa mente, deixar o celular de lado um pouco, né, parar de procrastinar e correr, dar o primeiro passo, porque isso vai impactar futuramente, beneficamente no futuro da sua própria vida. É isso. É isso, Eric. Obrigada por participar aqui da gente, tá? Tá certo, Tchau, tchau. tchau, tchau.